Oi, eu não sei se você vai me ouvir bem aqui, mas eu vou tentar mesmo assim fazer um vídeo, uma gravação agora. Estou numa área externa, mas algo que está no meu coração eu gostaria de compartilhar com vocês em alguns minutos. A gente precisa de tentar diagnosticar, tentar compreender o que é responsável pela relativização dos valores dentro da nossa alma. E claro, estou dizendo isso para as pessoas que foram acostumadas e foram ensinadas, educadas com valores. Valores morais, diga-se o que quiser sobre eles, mas aqueles valores que têm a ver com não roubar, não trair, não adulterar, não enganar, não mentir, cumprir palavra, valores éticos, que não tem a ver com a religião necessariamente, embora seja uma aptidão espiritual humana, que é manter-se alicerçado nos seus valores. Porque o que eu acredito é que os valores estão num nível mais profundo da alma, mais profundo da existência. Mas existem outras realidades que acho que têm poder de relativizar esses valores, que estão mais acima e alguns bem superficiais. Às vezes, a pressão da cultura. O que uma cultura entende como normal, aceitável, acaba influenciando de tal maneira que os valores são esquecidos. Então, se uma cultura determinar, por exemplo, que o adultério não é um problema, que não é um erro, que deve ser aceito e deve ser, inclusive, praticado, quanto mais essa cultura desenvolve isso através da sua literatura, da sua arte, das abordagens acadêmicas oficiais, sejam quais forem, da psicanálise, da própria teologia, às vezes, quem sabe. Enfim, quanto mais uma cultura absorve a ideia de que o adultério é aceitável, mais dificuldade a gente tem de se aprofundar naqueles valores mais enraizados que dizem que isso está errado. Talvez uma outra possibilidade de entendimento disso é o desejo, é a pulsão, que tem a ver com um processo que a humanidade viveu nos últimos séculos, especialmente no último século e meio, de abordagem psicanalítica da vida, o que foi um grande avanço, foi extraordinário para nós, mas que também fez com que a gente se tornasse, que a gente fosse guiado pela ideia da tirania do desejo, como que se você deseja, se você sente, então é legítimo. É legítimo tudo aquilo que eu sinto. Porque eu tenho que fazer o que me dá na telha, eu tenho que fazer o que eu tenho vontade. Cada ser humano é tão complexo ao ponto de precisar descobrir quais são seus desejos mais interiores e ser guiado por eles, porque senão ele estará correndo o risco de ser castrado pelos elementos culturais, familiares, pelos traumas, etc, etc, etc. E parece que a busca da nossa sociedade contemporânea psicanalizada é a busca pela vazão ao desejo. Você é autêntico quanto mais você dá vazão aos seus desejos. E isso é tão forte, que nada deve ser mais importante que isso, porque senão você vai perder a sua identidade. E isso acabou fazendo com que os valores fossem colocados em segundo plano, porque para esse pensamento, os valores mais profundos estão atrelados a uma castração moral, religiosa, familiar e cultural. Então, para você ser você mesmo, você tem que abrir mão dessa castração, senão você não é você mesmo, e você mesmo é a complexidade dos seus desejos, e para abrir mão disso tudo, você tem que jogar junto muitos desses valores adquiridos, porque eles na verdade são só expressão cultural, familiar, religiosa, que te castraram. Então não é tão errado assim adulterar, roubar, enganar, trair, abandonar, etc, etc. Se isso for o que você deseja, você não pode lutar contra isso. Enfim, algumas dessas realidades acabam nos enganando e fazendo com que a gente abra mão dos valores mais profundos da nossa alma, achando que está fazendo o que é correto, ou porque a cultura tornou normativo, comportamental, ou porque alguém disse pra gente que a gente só é a gente quando dá vazão a todos os desejos. Eu ancorei a minha alma nos valores profundos do Evangelho. Isso fez com que eu sempre vivesse em conflito diante de mim mesmo, porque eu sou pecador. Eu cometo erros e peco, e me causa conflito. Mas eu nunca abri mão dos valores mais profundos, espirituais da minha vida para acomodar minha consciência aos meus desejos.
E também sou filho de uma cultura, de uma época, de um tempo. Então na minha cultura algumas coisas são já normais e aceitáveis, mas como o meu coração está ancorado em valores do evangelho mais profundos, eu sigo em conflito quando o meu coração quer adulterar, quando o meu coração quer roubar, quando eu tento viver alguma coisa, embora muitas pessoas ao meu redor digam que isso é normal. Veja bem, inclusive eu sou pastor, talvez você saiba disso, talvez não, mas eu já ouvi conselhos de pessoas dizendo para mim que eu deveria até dar vazão aos meus apetites sexuais, aos meus desejos sexuais, e que se eu me prendesse pelo fato de eu ser pastor, eu estaria fazendo errado. Ou seja, a cultura está dizendo, isso é normal, viva essa liberdade toda. Viva isso daí, esquece o resto, o que importa é você. De fato, não importa a castração da minha cultura e também não importa o comportamento permissivo da minha cultura. O que me importa, no final das contas, é o valor do evangelho na minha alma. Porque eu me converti ao evangelho, eu aceito Jesus, eu entendo quem ele é e eu acredito nele. E eu acredito que o que ele fala que é a vida é a vida. E eu decidi abrir mão dos meus desejos e abrir mão da minha cultura. Se isso estiver em contrário, estiver em choque, for contrário ao que Jesus me ensina que é a vida. Cuidado para não relativizar. Se você diz que segue a Jesus também, cuidado para não relativizar a sua vida e seguir os seus desejos como se isso fosse ser verdadeiro e real. Sabe o que é verdade? A verdade é uma luz de Deus que brilha de fora para dentro. A verdade não é o que eu sinto. A verdade não é o que eu penso somente. A verdade é a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, de sua vida e de seus ensinos, que são como luz, que entram em mim e iluminam os ambientes mais escuros da minha alma e me confrontam o tempo todo. A verdade é uma confrontação. Quem busca a cultura para se acomodar, vai buscar os pares que concordam com o que está fazendo de errado. Se eu quiser a acomodação, eu vou encontrar os meus amigos, as minhas amigas que vivem uma vida promíscua, mentirosa, errada, e vou ficar fazendo o que eles estão fazendo para não ser confrontado. Quem busca aceitar os seus próprios desejos, começa a tornar Deus de si mesmo. O que eu penso e o que eu sinto são a verdade. Essa é a verdade. Não, não é. O que eu penso e o que eu sinto podem ser mentira. Na maioria das vezes, a verdade está fora de mim. A verdade não está dentro de mim. A verdade não é o Deus que eu crio, a verdade não é o meu interior. A verdade é uma pessoa. Ele mesmo disse, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém encontra a vida se não for em mim. Ele é a referência. Que Deus nos ajude, que isso abençoe sua vida de alguma maneira. Tome cuidado, talvez você esteja sendo tentado a fazer o que todo mundo faz. A trair como todo mundo trai, a viver como todo mundo vive. Cuidado, talvez você esteja sendo tentado a dar vazão aos seus desejos, suas carências e suas pulsões. Vá mais profundo, lembre dos seus valores. É ali que está a vida. É ali que está o Evangelho. É a partir dali que Deus nos restaura e nos abençoa. Cuidado, abra os seus olhos. Que Deus nos abençoe.